Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? André Luiz Alves, do Conexão Espírito Santo. Estamos iniciando mais um podcast hoje com o craque da seleção brasileira, da seleção capixaba e agora um craque na política do Vitória do Espírito Santo, meu amigo Bruno Malias. Seja bem-vindo, Bruno. Vamos bater um papo aqui. Muito obrigado, gratidão, um amigo verdadeiro aí. Já conquistamos os títulos juntos. Seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão Espírito Santo. André, prazer, cara. Mais uma vez a gente está jogando do mesmo lado. Já assisti seu programa outras vezes, já vi que grandes personalidades da política passaram por aqui e eu adorei o nome, cara, porque você é um cara que conecta. Você conecta, você é um cara que traz as pessoas para perto, você é um cara muito leal, né, a quem você acredita, a quem você confia. E eu tô aqui hoje pra gente bater um papo, você já me conhece, eu não tenho segredo nenhum para esconder, eu quero realmente abrir o meu coração por aqui e a gente poder bater esse papo, que é um papo que a gente já teve em diversos outros lugares, mas agora a gente está tendo a oportunidade de bater esse papo para que todos vocês conheçam um pouquinho mais da minha história e saber essa relação bacana que eu tenho com o André. Então, Bruno, muitos lembram de você pela Seleção Brasileira de Beach Soccer, pela Seleção Capixaba, você fez parte da geração de ouro do Beach Soccer, ainda é um militante do Beach Soccer, luta, né, para o Beach Soccer crescer. E hoje um vereador de Vitória, vereador da capital, uma das eleições mais difíceis do Espírito Santo, que é a eleição de vereador na capital. Mas antes disso tem a história do Bruno. Queria que você fizesse um breve resumo. Quem é o Bruno Malias? Como você, né, um pouco da sua trajetória breve, um breve resumo. É muita coisa, né? Não caí do céu, André. Eu não cheguei hoje, não é mesmo? Assim, eu vim para Vitória em 1992. Eu sou um cara que nasceu no Rio de Janeiro, na Tijuca. Vim para Vitória em 92 para morar em Jardim Cambori. Eu digo que eu sou carioca de nascimento e capixaba de coração. É por aqui que eu conquistei minha família, tenho meus filhos. Não quero nunca mais sair daqui de Vitória. Eu acho que essa cidade tem tudo o que a gente precisa, que é emprego, segurança, qualidade de vida, bem-estar. A gente tem uma orla maravilhosa. A gente tem uma cidade que ainda tem algumas diferenças e algumas discrepâncias, mas justamente por isso que eu entrei na política, para a gente tentar diminuir essas diferenças. Eu sou formado em educação física, eu sou profissional de educação física, pós-graduado em gestão do esporte. Eu sou um mestre no campo da educação física, eu estudo os efeitos sociais do esporte. E essa trajetória acadêmica se deu mesmo porque eu comecei jogando bola, né? Eu fui um atleta profissional, comecei no futsal. Quando vim para Vitória, fui jogar no futsal do Álvares Cabral. Em 1999, eu tive a oportunidade de assinar meu primeiro contrato profissional depois de um campeonato brasileiro aqui no Álvares Cabral. Eu fui para Belo Horizonte jogar no Minas Tênis Clube. À época eu fazia contabilidade na UVV e também fui estudar na Universidade de Vila Velha justamente pela possibilidade de ter bolsa de estudo através do futebol. E acabei deixando a UVV naquele momento, deixando o Álvares Cabral, indo para o Minas Tênis Clube, jogar no Minas Tênis Clube, estudar na PUC em Belo Horizonte, Pontifícia Universidade Católica. Eu fazia contábeis à época. Fiquei um bom tempo em Belo Horizonte, depois voltei para Vitória. Confesso que já estava desistindo do futebol, porque a minha experiência lá em Belo Horizonte, que seria, né, a minha oportunidade profissional de crescer no esporte, acabou que eu tive que voltar para Vitória. E aí eu procurei um emprego, fui trabalhar na Vale, André. Passei num concurso para estagiário da Vale, fui trabalhar na Vale, que era o grande barato do momento, né, nos anos 99, 2000, 2001. Mas passando um pouquinho do meio do ano, pedi conta e voltei para o futebol. E foi naquele momento que o futebol de areia entrou na minha vida. Eu deixando o ambiente profissional lá na Vale, deixando o futsal e vindo para o beach soccer. Foram, a partir daí, 10 anos na seleção brasileira, tive uma carreira internacional. Comecei na seleção de Vitória. Eu sou 8 vezes campeão estadual, meus primeiros títulos foram pela seleção de Vitória. Seleção capixaba também, a seleção capixaba hoje é tricampeã brasileira, eu tive a oportunidade de colaborar nesses títulos também. E é por isso que eu troquei de curso, fui estudar educação física num outro momento. E hoje eu sou um mestre no campo da educação física. Tive uma carreira internacional quando eu parei de jogar pela seleção brasileira, por ser profissional de educação física. Isso é muito importante também, porque eu não fiquei sentado na fama, não fiquei sentado na seleção brasileira. Eu era campeão do mundo na televisão no domingo pela manhã e na segunda-feira, onde é que eu estava, André? Eu estava sentado na cadeira da universidade para finalizar meu curso de educação física. Eu acho que é um recado muito importante, dá tempo de tudo. Dá tempo de jogar, dá tempo de treinar, dá tempo de estudar, dá tempo de namorar, né? Foi naquela época, inclusive, que eu conheci a Aline, hoje minha esposa. Eu sou pai do Bento, pai do Arthur. A gente dá uma acelerada aqui, mas eu queria tocar nesse ponto que eu acho muito bacana, a sua relação com a sua família. Antes eu gostaria de falar de Adalberto, nosso craque lá, seu pai, sua mãe Wanda, seus irmãos Diogo,
o Pedro e você, que sempre participaram do esporte. Agora eu estou vendo o Bento e o Arthur também Exato, participando lá. André. Então eu queria que você falasse desse ponto, que é muito importante, que nem todos conhecem esse ponto. Eu vejo muita gente, às vezes, ver você, e eu tenho liberdade de falar isso. Pô, Bruno, você tem uma trajetória não só no esporte, mas também uma trajetória familiar bacana. Porque É, o Adalberto é um cara que sempre foi incentivador. Quando você jogou no Jardim da Penha, Adalberto ia, participava, né? Cabralista, né? é Roxo. isso. E os seus irmãos sempre jogaram juntos, tanto o Diogo como o Pedro. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua base familiar e a Aline que está sempre do seu lado em todos os momentos. E uma coisa que eu queria falar que é muito importante: a Aline esteve do seu lado antes de você se tornar o Bruno Malias, É isso. referência mundial. Então eu É queria que você isso. falasse um pouco da sua família, que eu acho muito importante. As pessoas me conhecem pela frente das câmeras da televisão, então elas talvez não conheçam o que me levou a chegar até aí. Eu tenho uma base familiar muito forte. Você acabou de citar aí meu pai, minha mãe, meus irmãos, a Aline, os meus filhos. A gente conhece todos eles, André, porque eu vivo em família. Para onde que eu vou, eu levo a minha família. Nas mídias sociais, eu estou sempre ao lado da minha família. E sabe o que é engraçado, André? Eu tive uma infância. Meu pai precisava viajar muito, né? Porque trabalhava, precisava viajar muito e por vezes a gente ficava muito longe. Aí eu falei assim, eu não quero isso para meus filhos, não, cara. Então eu sou um cara muito próximo dos meus filhos, eu sou um cara que acompanho na escola, acompanho no esporte, acompanho no dia a dia. E sabe o que que é legal, André? Eu sou um cara muito simples, eu sou um cara que gosta de viver o dia a dia da cidade. A gente se conheceu lá no Jardim da Penha. É o que você falou mesmo, assim, com meu pai lá na beira da grade, lá gritando do lado de fora. A minha família tem esse envolvimento. Que é muito família mesmo. Uma coisa nossa. Eu acho que isso é importante também que as pessoas conheçam do Bruno Malias, né? Porque talvez é o Bruno político, é o Bruno atleta da seleção brasileira, mas tem uma construção para chegar até aqui, né? E é isso, assim. E sabe o que eu gosto muito também? Quando eu vou pra praia, eu tô sempre com os meus filhos e a galera lá do futebol, a galera do futebol fala assim, pô, Bruno, que maneiro, né? Você às vezes não tá aqui jogando futebol, mas você sempre tá organizado com seus filhos, batendo seu altinho, batendo sua bola. E é isso, André, eu vivo pelos meus filhos. Agora eu tenho um monte deles, né? Eu acabei atendendo mais de 700 crianças nesse processo como um todo. A gente vai falar um pouquinho da CEL, né? Vamos falar de tudo. E hoje a gente tem uma cidade, né? Assim, sabe o que que eu faço assim? Eu queria todas as crianças dessa cidade, todas as crianças do mundo, as mesmas oportunidades que nos estudar numa escola bacana, morar numa família legal, ter o que comer, ter segurança para ir e vir. É isso que eu tento levar para os meus filhos. E essa perspectiva agora na política, que eu tento levar para todos os filhos e filhas da cidade de Vitória. Então, a gente conhece sua trajetória, nós vamos fazer aqui por tópicos, né? Bacana. Então, o primeiro tópico que eu queria falar, você falou do Álvares Cabral. E eu, na minha opinião, hoje eu estou lá na categoria de base do Vitória Futebol Clube, que é um clube também tradicional, como o Álvares Cabral. Eu acho hoje diminuiu muito, né? Praticamente acabaram os clubes. O Álvares Cabral ainda é um dos que poucos sobreviveram, como o Ítalo. E o Álvares Cabral teve uma importância muito, não, tem uma história muito importante, não só na formação de atletas, como cidadãos. Como é que você está vendo hoje, como vereador de Vitória, e um cara ligado ao esporte, essa questão dos clubes, essa questão dos projetos? O que que você acha que pode fazer? Eu, particularmente, acho o Álvares uma potência adormecida, um clube tradicional, um clube que tem uma boa estrutura. Tudo bem que o ginásio hoje está lá com a escola, mas você está sendo reformado o DED agora, que vai ficar muito bom. Tem o Tancredão. Então, assim, você tem o Álvares Cabral ali que tem um potencial para o remo, nós temos um potencial para o basquete, nós temos. Então, assim, o Álvares Cabral que eu vejo uma potência que poderia estar disputando ligas nacionais. Eu acho que ele tem essa condição. Vitória é uma cidade rica. E eu, assim, uma coisa que me incomoda, estive na Secretaria de Esporte de Vitória, você esteve no estado, nós temos uma potência, temos várias empresas de porte, Vitória ganha prêmios em tudo e a gente, né, não tem mais equipes na Liga Nacional, como o Álvares já teve no futsal, no vôlei, e nós temos todas as condições, na minha avaliação, você foi atleta de alto rendimento, até de seleção brasileira, o que que a gente pode fazer, Bruno, para mudar essa realidade e para potencializar clubes como o Álvares Cabral, o Saldanha ainda, né, tá indo a todo custo, mas ainda tem o Ítalo, você tem o Vitória ali. O que que a gente pode estar fazendo
para a questão dos clubes. Respeito muitos projetos que tem hoje, que estão disputando campeonatos pela federação, como o Caratuíra, como o São Pedro, né, como o Racing, mas existe a questão dos clubes. Hoje tem o Caxias ali em Maruípe também, que é importante, mas eu acho que os clubes têm aquela tradição, têm aquele charme, e eu acho que os clubes não podem, né, com todo respeito, ser esquecidos. Existe uma lei de isenção de IPTU, mas eu acho que a gente pode avançar mais nessas Muito questões bom. de clube. Por que eu estou te perguntando isso? Porque você lá atrás iniciou no futsal do Álvares Verdade. Cabral. Então, gostaria que você Verdade. falasse um pouco sobre a questão dos clubes. Essa é uma discussão que a gente pode para além da apenas do podcast, porque tem muito que se falar sobre. André, o nosso modelo de formação esportiva é baseado no modelo europeu, que é um modelo de clubes, diferente do modelo americano, que está dentro das escolas e das universidades. Mesmo porque as escolas e universidades norte-americanas, elas têm estrutura esportiva, né? Se a gente for levar esse modelo de formação esportiva para dentro das escolas, a gente está perdido, porque as nossas escolas não detêm essa estrutura esportiva para que a gente possa fazer a iniciação e a formação esportiva para essas crianças, para que no momento oportuno elas sejam atletas de rendimento. Lembrando que a gente tem a formação esportiva, o esporte de excelência e o esporte para a vida toda, que são as dimensões do esporte no Brasil através da nova Lei Geral do Esporte. Os clubes obedecem hoje, André, à lógica do capital. Se a escola brasileira, se a escola americana está dentro do Álvares Cabral, é porque é melhor para o Álvares Cabral ter uma escola lá dentro. Se o ídolo hoje usa o seu ginásio para outras atividades, é porque o capital já se sobressaiu a apenas a prática esportiva. Hoje a gente teve o deslocamento da formação esportiva dos clubes para os espaços públicos esportivos. Quando você cita aqui, por exemplo, o DED, a Cesport, o Tancredão, os outros 2 ginásios que estão sendo construídos, as quadras nas comunidades, os projetos esportivos que acontecem nas comunidades, são formados por associações, entidades do terceiro setor, foi para lá que esse esporte de formação te deslocou, porque os clubes obedecem a essa lógica do capital e não é o esporte que leva mais dinheiro para dentro dessas entidades. Talvez porque as suas administrações não se especializaram, por exemplo, nas leis de incentivo, em fontes de financiamento para o esporte. A gente, enquanto vereador dessa cidade, eu tenho tentado provocar o poder público para que a gente tenha cada vez mais escolas com espaços públicos esportivos adequados para a formação esportiva. Para que a gente olhe para as quadras de bairro e tente reformulá-las para que a gente possa sediar jogos de campeonatos estaduais. Porque a gente efetivamente deslocou essa formação esportiva dos clubes para os espaços públicos esportivos. Do ponto de vista da política, do que a gente pode fazer enquanto vereador dessa cidade, é efetivamente provocar o poder público para que a gente tenha estruturas melhores nos espaços públicos esportivos, para que a gente possa ter, por exemplo, chamamentos públicos para incentivar, fomentar, gerar sustentabilidade para projetos como o do Matheus do Caratuíra, para projetos, por exemplo, como o Saldanha do Batata, ou, por exemplo, o PFC do Heitor, inúmeras vezes campeão, onde o Bento joga. Treina numa quadra pública lá na cidade da Serra. Todos os campeonatos da Federação de Futsal são em quadras públicas. E aí o PFC hoje, que formou uma porção de atletas, acabou. Acabou porque não tem fonte de financiamento, acabou porque não tem incentivo do poder público ou da iniciativa privada. Mas eu acredito nesse primeiro momento no poder público incentivando, para que no segundo momento a iniciativa privada, enxergando esse modelo, ela consiga aportar recurso. Então, assim, de maneira disruptiva, voltar isso para dentro dos clubes, eu acho que é impossível. Eu acho que a gente precisa entender do que a gente está falando, esse diagnóstico que eu estou te fazendo aqui, efetivamente se deslocou, e a gente precisava prestar atenção nos espaços públicos esportivos para que eles pudessem ter anexos funcionais, banheiro, vestiário, um lugar para ter uma cantina para vender alguma coisa para as pessoas que frequentam aquele espaço. E o que a gente vê, né, são lá na Cesport, o Carlos Germano, que é um cara que jogou por muito tempo no profissional, ele falava assim: olha, Bruno, a gente está construindo, né, se constrói hoje ginásios de forró, que são esses ginásios antigos, esses ginásios com essas telhas, né, que não são acústicas, esses ginásios que não têm hoje, por exemplo, as telhas fotovoltaicas, são ginásios que são quentes, são ginásios que não têm circulação de ar. Por que não? A Cesport é um baita de um exemplo. Frequentem a Cesport. Vai lá, veja o ginásio de luta. Vai lá e veja o ginásio de ginástica rítmica, que hoje é de ginástica artística também. Vai lá e veja o centro
de treinamento do paradesporto. São ginásios diferentes, contemporâneos, com o que há de mais moderno. Tem ar-condicionado, painéis fotovoltaicos, são acessíveis. Por que não ginásios nas comunidades assim? Por que a gente tem que aceitar ainda essa quadra com tapamento lateral que quando chove bastante, molha e você não consegue treinar? Não tem formação esportiva que suporte esse tipo de estrutura. E aí a gente vai além, André. Na cidade de Vitória, quantas pistas de atletismo nós temos? Nós não temos nós temos duas pistas, que é uma briga antiga, temos duas, uma do IFES e outra da UFES. E a municipalidade hoje, ela não tem uma pista de atletismo, que eu acho uma vergonha para a cidade de Vitória. Se investe, desculpa a seriedade, se investe 51 milhões em cidade do samba e a gente não tem, por exemplo, uma pista de atletismo que atende tanto atletas como para desporto. E assim, a gente talvez não esteja falando só da cidade de Vitória, não, André. A gente está falando das cidades de uma maneira em geral. Estou fazendo uma referência à capital, porque a capital tem bastante recurso. Claro. E eu queria tocar nessa questão que você falou da CESPORT, que eu acho muito importante a questão que você falou do ginásio. Acho que é uma referência que deveria os outros municípios implantar também, eu acho importante. Eu acho que você, como vereador de Vitória, quero fazer uma provocação para você. Eu acho que o Tancredão também tem que começar a discutir. O Tancredão hoje precisa fazer muitas melhorias ali. É um espaço que foi inaugurado, se eu não me engano, em 2010. Então ele já tem 16 anos. Eu trabalhei lá. É um espaço que tem muitos problemas e precisa melhorar. Está sendo cobertas as duas quadras lá, elogio, entendeu? Mas eu acho que pode mais. Então você tocou numa questão muito importante aí, que eu acho que realmente mudou essa realidade, que hoje o esporte de alto rendimento está indo para dentro das comunidades. É isso. Então eu acho que essa luta ela tem que ser feita, e eu acho que você, como uma pessoa que tem hoje esse mandato de vereador de Vitória, que eu falo que é um mandato de visibilidade, eu acho que a gente tem que ampliar esse debate na cidade de Vitória. Porque tudo que se debate na cidade de Vitória reflete no Espírito Santo. Bom. Você, como vereador de Vitória, ou toda a Câmara Municipal, vocês são referência para os vereadores de todo o Espírito Santo. Então é isso que eu acho que é importante estar falando. Uma coisa que acontece, André, comigo, eu acabei me virando uma referência no esporte. Não como um atleta, mas como uma pessoa que fomenta o esporte, que pensa o esporte, que quer o esporte como uma base da nossa sociedade. Inúmeras pessoas, grupos, times, equipes de universidades, profissionais me procuram para que a gente possa organizar um espaço, para que a gente possa ceder uma quadra do município de Vitória para que eles possam treinar. Mas são inúmeros. No ano passado, uma porção. Nesse ano, no início do ano, uma porção. E clubes como o Álvares, por exemplo, clubes como o Saldanha não tem espaço para treinar. E aí, quando a gente vai construindo essas quadras nas comunidades pequenas, eu não consigo treinar a partir do 15, por exemplo, um futsal numa quadra daquela, ou o handball numa quadra daquela. Olha que a gente está falando apenas das quadras. A gente não tem campos. Né, campos esportivos na cidade de Vitória. A cidade de Vitória carece de espaços públicos esportivos. Se a gente quer ter uma sociedade voltada para a qualidade de vida, para o bem-estar, para a saúde física, para a saúde mental, se a gente, a cada R$1 investido no esporte, salva 3 da saúde, é no dólar. A cada dólar investido no esporte, a gente salva 3 da saúde, a gente está botando dinheiro no lugar errado. Esporte é prevenção. Investir em estrutura esportiva é prevenção. É prevenção e a possibilidade de um futuro para as nossas crianças. Então a gente tem recebido essas demandas. O que a gente fez, André? A gente está mapeando todas as quadras, todos os campos, todos os espaços esportivos da cidade. Eu tenho um assessor que está mapeando todos os espaços esportivos dentro das 104 unidades escolares da Prefeitura Municipal de Vitória. Porque não tem mais espaço nas comunidades e nós agora estamos nos relacionando com as diretoras. Podem nos procurar. A gente tem uma lista de diretoras, lista de escolas e lista de espaços dentro das escolas que estão aptos para as pessoas praticarem as suas atividades. As escolas precisam abrir as suas portas. Quero fazer uma sugestão, eu vou até deixar registrado, né? Porque quando a gente fala alguma coisa em algum grupo, alguém pega, né? Sempre aparece o surfista oportunista que pega a nossa ideia. Na minha opinião, essa questão dos ginásios é muito importante. Ginásio poliesportivo, da forma que você falou, né? Estruturado, usando a referenda da CESPORT. Na minha opinião, acho que a prefeitura avançou na questão da cobertura das quadras. Avançou. Era um absurdo você ter quadras que não tinham mais cobertura, né? Porque quando chovia você não podia utilizar. Então, acho um avanço. A questão do ginásio poliesportivo, de alto rendimento para treinamento, eu acho que isso a gente precisa avançar. Inclusive, quando eu trabalhei no Tancredão, uma coisa que eu achava absurdo e determinei é que ali naquele ginásio só ia ter esporte de alto rendimento. Que as pessoas achavam que aquilo ali era para jogar um futebolzinho, não é.
Então, assim, eu acho que cada região de Vitória deve ser feito um estudo para se implantar um ginásio poliesportivo em cada região de Vitória. Nós temos 9 regiões e que aquele espaço esportivo seja para treinamento de esporte de alto rendimento. Então vamos lá. E nós temos os espaços em Vitória que, na minha opinião, poderiam avançar na questão da utilização, que são os parques de Vitória. Eu acho que os parques de Vitória precisam ter um novo modelo de pensamento e que cabem ali espaços esportivos para realmente ser utilizados. Falo, por exemplo, a Pedra da Cebola, o Parque do Horto, o Barreiros, né? Então todos os parques da Fonte Grande, nós temos parques dentro da cidade de Vitória que a gente poderia trabalhar, né, a questão do meio ambiente junto com o esporte, que aliás é um trabalho que você já faz em Jardim Camburi, né, em parceria com a Vale do Rio Doce. Então eu queria deixar esse registro, porque você é um cara que pensa a cidade, pensa de forma macro, sempre pensou na frente, que eu acho que está na hora de pensar melhor a questão dos parques de Vitória. Acredito, André, foi uma provocação minha para a Secretaria de Esporte do Governo do Estado, e o nosso secretário Nunes colocou isso em prática. Não há vento favorável para quem não saiba onde ir. Vitória precisa de um plano municipal do esporte. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é a Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte determina que para você poder receber recurso de fundo a fundo, para você ter mais grana para fazer o esporte acontecer, você precisa desenvolver o CPF do esporte, que é ter um conselho ativo, ter um plano e ter um fundo. Nós provocamos a Prefeitura de Vitória para que fizesse um plano, conselho e um fundo. Inclusive o prefeito Pasolini, numa das suas prestações de contas, falou que a Prefeitura de Vitória ia fazer pela nossa provocação. A gente aguarda, né, o secretário Ronque. Eu tenho uma excelente relação com o Ronque, não só enquanto vereador e secretário, mesmo porque eu já trabalhei com o Ronque em outros momentos. Eu já falei para o Ronque falou que a gente vai fazer, e eu espero que nesse ano de 2026 a gente dê o pontapé inicial para o nosso plano municipal do esporte. Porque o orçamento na cidade de Vitória para o esporte, infelizmente, a gente está em um dos menores orçamentos entre as demais secretarias. E para fazer esporte de verdade, com qualidade, você precisa de grana, sustentabilidade financeira. E o plano é uma oportunidade, porque as bets vão ser taxadas. E a grana que virá dos impostos das bets irá para um fundo nacional. E esse fundo nacional será repartido entre estados e municípios. Então a gente precisa estar atento a isso, para a gente conseguir gerar sustentabilidade financeira para as nossas políticas públicas. E aí, quem sabe, construir ginásios mais estruturados, mais capazes de atender outras pessoas, outras modalidades, capazes de atender o esporte de rendimento. Mas um plano é fundamental. Você fala que, olha, um ginásio poliesportivo, com características como tem as características do ginásio da Cesporte, numa das 9 regionais. Se você fosse chamado para uma discussão dentro de um conselho, ou se o plano fosse um plano que fosse feito por várias mãos, você teria a oportunidade de falar essa sua proposta. Essa sua proposta poderia ser votada dentro de um plano, e a gente poderia colocar isso dentro de um plano da cidade de Vitória, que nos próximos 10 anos, 5 anos, a gente pudesse efetivamente construir esses ginásios. Não há vento favorável para quem não sabe onde ir, a gente precisa trazer um pouco mais de academia para dentro do poder público, trazer um pouco mais de participação popular por meio dos conselhos para dentro do poder público do esporte em Vitória. Eu tenho falado um pouco mais de Vitória, Vitória é uma referência para o Espírito Santo. Estou falando um pouco mais de Vitória porque eu sou de Vitória, você é vereador de Vitória, não, a gente tem que e tem alguns mesmo. Gargalos de Vitória que não andam. Sim. E eu quero falar mais 2 assim, mas rápido para a gente continuar nosso bate-bola aqui, nosso bate-papo. Existem 2 gargalos. Você colocou, por exemplo, nós temos um ginásio excelente de primeiro mundo na questão da ginástica. Isso do Estado. Enquanto isso, na Prefeitura de Vitória, você tem o pé de moleque ali na Ilha do Príncipe, que, desculpa a seriedade, aquilo ali é vergonhoso. Eu acho que aqueles. E tem uma equipe maravilhosa de técnicos ali. Então, assim, que precisa de um outro espaço, um espaço adequado para a questão da ginástica olímpica, ginástica artística. Vou te dar outro exemplo. O Tancredão, quando foi construído, tinha um centro de lutas. Esse centro de lutas acabou para se transformar num administrativo. Né? Até hoje a cidade de Vitória não tem um centro de lutas. Quem faz lutas hoje são os projetos sociais que tem na cidade de Vitória. Então, na minha opinião, por nós sermos capital, eu vejo muita gente da gestão de Vitória vendendo, né, muitas coisas. Vitória, mas
isso a gente está atrasado. Estive lá na Secretaria de Esporte durante 3 anos, foi algumas lutas que eu fiz, mas não tive tempo, né? E também a gente não tem esse poder de realmente resolver. Enquanto tive lá e tive as questões de poder resolver, a gente fez, mas eu acho que é um debate que a gente tem que começar a debater, envolver outras pessoas e conscientizar a importância desses espaços. Então, e você tocou num ponto muito importante. Nós temos que levar esses esportes. Quando eu falo ginásio, não é só o ginásio de futsal, não, para dentro das regionais. Nós temos que levar, né, essa proposta também na ginástica, do centro de lutas. Vou te dar um exemplo. A Grande Goiabeiras ali, você tem aquele campo do Wi-Fi, que tem academia popular. Que tem uma quadra 40x20 ali do lado, excelente. E tem um espaço ali bom que poderia se avançar. Muito bom. Então, acho importante. Eu vou passar agora o terceiro ponto. Agora nós falamos de esporte e política, que eu acho legal, mas agora a gente vai falar uma coisa que aonde eu vou... Deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Assim, a gente precisa... E aí, não tem culpa de ninguém. Né? Ninguém é culpado. A gente precisa qualificar melhor os gestores do esporte no estado do Espírito Santo, para que a gente consiga justificar melhor a prioridade do investimento no esporte. E aí tá o plano que você falou. É o plano, e aí tá a aproximação da academia, da universidade, porque ali são os dados, são as evidências, são as pesquisas, né? É dali que sai a produção de conhecimento. Então, assim, não é culpar ninguém, mas a gente precisa qualificar melhor o esporte no estado do Espírito Santo, qualificar a estrutura, qualificar a gestão, né, para que a gente vire efetivamente prioridade. Ah, Bruno, mas saúde é prioridade, educação é prioridade, segurança é prioridade. É, meu amigo, mas o esporte é transversal a isso tudo. E a gente precisa justificar essa transversalidade. Legal. Lembrando que você é vereador de Vitória com mais de 3.000 votos. Hoje você é uma voz das pessoas do esporte. Então isso é importante. É verdade. Eu tenho muitos amigos que perguntam, né? E eu tenho muita saudade, porque eu acho que foi todo respeito, eu acho que foi o último grande momento aí. Nós tivemos Alisson, tivemos outros grandes momentos aí no esporte capixaba, mas o beach soccer do Espírito Santo, assim, era uma coisa emocionante, porque nós acordávamos cedo domingo. Eu lembro que eu acordava cedo domingo para ver o Ayrton Senna correr. Muito bom. E o Ayrton faleceu em 94, né, naquele acidente. Depois eu lembro assim, que eu acordava cedo para ver o esporte espetacular, porque a seleção brasileira de beach soccer repleta de capixabas. Inclusive em 2000, quando foi o primeiro título em Jacaraípe, eu fui em Jacaraípe, não consegui entrar, tive que assistir na televisão no esporte espetacular. Que legal. E aquilo ali, você via ali o Pierre, você viu o Duda, você viu o Camilo, você viu o Buru, você viu o Bruno Malias, você, né, o Bruno Xavier, então todos o Rafael Bodinho, tá hoje lá em Cariacica, você tinha o Rafinha, todos os capixabas, né, junto com aquela geração de ouro também do beach soccer, como Jorginho, Benjamin, Neném, Robertinho, né, Juninho. Então, assim, aquilo ali pra gente era emocionante, porque ali você fala, os capixabas estavam ali, o Mão, não posso deixar de citar o goleiro Mão, que também foi goleiro da seleção brasileira. Então, assim, e a gente durante, acho que cerca de 10 anos, nós vivemos esses momentos, com todos os atletas aí de seleção brasileira, que eram capixabas. E você fez parte desse momento mágico. Esse momento mágico, o beach soccer começou... Foi bom demais. O beach soccer, na verdade, começou muito com os ex-jogadores profissionais que foram para a areia para ajudar, junto com o Paulo Sérgio, Cláudio Adão, Edinho, Zico, e vocês vieram e fizeram o beach soccer, a seleção brasileira se tornou uma referência. E eu lembro que depois, um pouquinho de 2010, quando a Rússia se tornou uma potência, aquilo ali começou a diminuir no Brasil. E no Espírito Santo também. E a gente tem saudade de ir na Praia de Camburi, ver aquela arena lotada. Cariacica fazia um estadual que a arena ficava lotada também. Você tinha, né, a televisão no sábado, né, transmitindo o programa, até do Paulo Sérgio lá, você transmitia os jogos. Então, assim, a gente tem saudade disso. E, assim, eu queria fazer uma pergunta, não estender muito, a pergunta simples e objetiva, porque você, através da CEL, você fez a tentativa, deu o pontapé inicial para resgatar o beach soccer no Espírito Santo. Voltou a ter estadual, teve categoria de base, hoje está a federação lá com o Marquinhos, mas eu não vou me estender nisso. A pergunta que eu tenho é simples e objetiva. Bruno, nós podemos um dia voltar àqueles tempos
brilhantes de beach soccer, como nós já tivemos, que você foi um dos protagonistas? Depende. Eu acredito que é muito difícil. Aí eu vou explicar por quê. Né? O beach soccer começou de uma maneira invertida. A gente já começou do auge. Né? Nós começamos com os ex-atletas profissionais. Era Zico, Edinho, Adão. Esses caras jogaram em grandes clubes do futebol brasileiro. Então os olhares se voltaram para a praia a partir do momento que eles deixaram de ser de atletas profissionais e vieram para a praia jogar beach soccer. Naquele momento, a gente tinha um apelo muito grande da televisão, que foi efetivamente, logo depois do falecimento do Senna, no Esporte Espetacular, eram os Jogos do Brasil que preenchiam essa lacuna. E a gente ficou por um bom tempo. Entretanto, problemas políticos entre a direção da Confederação Brasileira de Beach Soccer naquela época e a Rede Globo nos fizeram sair da grade. E a partir do momento que você sai da grade, que você sai dos holofotes, realmente você tem menos interesse do público, menos interesse dos patrocinadores. E foi isso que aconteceu lá em 2010 por uma briga política da confederação. Você foi muito feliz em falar que por meio da entidade, da Associação Capixaba de Esporte e Lazer, a gente conseguiu provocar algumas mudanças aqui no estado do Espírito Santo. Eu sempre quis trabalhar com beach soccer. Sempre foi o meu trabalho. Eu fui um atleta profissional, eu sou instrutor FIFA da modalidade beach soccer. Eu treino treinadores ao redor do mundo para que eles ensinem beach soccer para seus alunos. Eu tive a oportunidade de levar a minha expertise para o Equador, eu trabalhei na Hungria, eu morei na África, em Seychelles, eu morei 2 anos na Hungria, eu morei nos Emirados Árabes, em Dubai, eu rodei o mundo ensinando beach soccer. E aqui em Vitória não foi diferente. A gente treinava na seleção capixaba durante 2 meses no ano. Eu falei assim, não pode. Se a gente quer ser profissional, a gente precisa treinar beach soccer o ano inteiro. Criei o Rio Branco Beach Soccer através da Associação Capixaba de Esporte e Lazer. Marquinho e Alex, hoje, que são presidente e vice, diretor da federação, o Carlos Henrique também está envolvido, todos eles passaram pelo Rio Branco. O Marquinhos era o nosso capitão, o nosso goleiro. O Alex foi treinador, o Carlos Henrique foi treinador. Acabou que a gente conseguiu juntar todas as pessoas que queriam fazer beach soccer para além daquele beach soccer que a gente conhecia, com o Paulo Sérgio na federação, com a seleção brasileira, fazer o beach soccer de verdade, porque o beach soccer começou de cima. A gente começou a fazer o beach soccer de baixo. A gente lembra das escolinhas, do Joia Rara, do Meninos da Ilha, da Escola de Craques, todo mundo tentando fazer beach soccer da base. E foi assim que eu contribuí aqui no Espírito Santo. Montei o Rio Branco Beach Soccer, montei um campeonato chamado Circuito Capixaba de Beach Soccer. Trouxemos a seleção brasileira em 2013 para treinar no CT do Rio Branco Beach Soccer, que você foi o nosso coordenador local da seleção brasileira de Beach Soccer. Muita gratidão por essa oportunidade, nunca esqueci. Eu sempre dei oportunidade para todo mundo. Cola em mim, bicho, que vai dar certo. Dei oportunidade para todo mundo, porque eu mesmo não consigo aproveitar todas as oportunidades. Eu queria mesmo conseguir aproveitar todas as oportunidades e as portas que a vida me abriu, mas eu não consigo. Então, quem está do meu lado vai aproveitando essas oportunidades. Eu criei o Campeonato Metropolitano. Numa conversa com o Paulo Sérgio, nós criamos a Federação Capixaba de Beach Soccer. Eu e o Marquinhos conversando com o Paulo Sérgio. Eu não podia ser presidente da Federação Capixaba de Beach Soccer porque fui assumir a gerência de esporte de formação e rendimento da CESPORT. Eu não confundo as coisas. Se eu estou aqui e não posso estar aqui, eu não estarei. E aí a Federação Beach Soccer de Beach Soccer hoje anda de uma maneira bem bacana, bem legal, tocando os campeonatos e os eventos que eles fazem. Fazem muitas coisas lá em Aracruz, encontraram um espaço bem bacana em Aracruz. Eu espero que a gente consiga levar realmente o esporte para os 78 municípios do estado do Espírito Santo, mesmo porque o esporte precisa ser difundido. A gente tem uma identidade com o beach soccer. Não é só com o beach soccer, não, é com o esporte de praia. Você falou do Alisson, tem a Neymara, a gente teve o Loyola, né? O nosso futebol é forte, tem o beach tênis forte na praia. O beach soccer é mais um desses esportes. Eu contribuí e eu continuo contribuindo. A gente teve a oportunidade, há pouco tempo atrás, de juntos fazermos um campeonato lá em Jardim Camburi, chamado Camburi Beach Fest. Você esteve conosco também. Eu estou olhando muito para a base, eu estou tentando ajudar aquelas pessoas que talvez não estejam encontrando espaço na Federação Capixaba de Beach Soccer a terem um outro caminho. Né? Eu quero colaborar, André. Não quero atrapalhar a vida de ninguém, não quero entrar na vida de ninguém, mas também não quero que ninguém atravesse o meu caminho. Deixa eu fazer o meu trabalho. Eu quero conversar sobre essa questão de trabalhar e criar oportunidades, porque você conseguiu, e eu lembro do início, transformar uma associação em uma das grandes potências de projetos sociais esportivos do Espírito Santo, É verdade. que é a CEL. E hoje você vê a CEL trabalhando com crianças, fazendo eventos como foi o Camburi Beach Fest, que não foi só esporte, foi cultura, foi uma união de gerações, e eu acho que você tem
uma coisa que eu te elogio, que eu acho legal, tem algumas coisas que me aborrecem. Eu vou te falar duas coisas que me aborrecem. Daqui a pouco eu vou falar de política, e aí é muito papinho furado, desculpa a seriedade, que eu vou começar a debater, nós vamos ter eleição esse ano. Claro. Mas você se fala muito em nova política. Você é uma pessoa nova na política, só que eu sou contra essa palavra. Eu acho que a gente tem que fazer a boa política. E você promoveu lá no Camburi Beach Fest, através da CEL, o encontro de gerações. As pessoas que ajudaram a construir a história de Jardim Camburi, a história da praia de Camburi, a história do esporte, a história da... Não, isso é eu que estou falando, que falam em nova política, e eu acho essa fala uma fala de exclusão. Entendi. Quando eu falo com você, por exemplo, de Adalberto, se você está aqui hoje é porque Adalberto lá atrás tem uma história no Álvares Cabral, que é o seu pai. Então, assim, eu acho muito importante, eu queria que você falasse da questão da CEL, porque quando você faz aquele projeto da CEL, que eu acho muito legal, você está criando oportunidades para crianças e jovens que muitas vezes não têm outra oportunidade, que vão para a escola, nem todas as escolas são tempo integral, mas elas ficam com espaço ocioso. E a CEL, ela tem esse trabalho muito importante, que é criar oportunidades. E você, dentro de Jardim Camburi, você fez um trabalho para mim que eu achei muito legal. Você colocou a CEL dentro da Atlântica Ville. Que é um espaço, né, que precisava muito, né, de novos projetos. E você fez isso. Então eu queria que você falasse da CEL, porque eu acho que hoje é uma referência não só para Vitória, mas para o Espírito Santo. Não sou apenas eu. É o Luciano, é a Tiele, é a Suelen, é a Bruna. São os outros 40, 50 profissionais de educação física, assistentes sociais, coordenadores e monitores. São as outras 700 crianças e adolescentes atendidos no estado do Espírito Santo, de norte a sul. São as dezenas de projetos que a CEL já teve a oportunidade de rodar. Então eu não estou sozinho. Aliás, quero te fazer um elogio. Eu tive a oportunidade de estar com a equipe no Camburi Beach Fest, uma equipe de primeiro nível. E o presidente da CEL só tem a elogiar, que é o Luciano Barros. Gestor, conhecedor de esporte, foi um dos melhores, melhores servidores públicos de esporte. Trabalhou na Secretaria de Esporte, na gestão do Luiz Paulo, do Maurício. Então, um nome extremamente capacitado para estar na frente de projetos esportivos. O que eu te falei, André, a partir do momento que eu viro um político, que eu assumo cargos públicos, o meu horizonte é público. E a CEL tem uma perspectiva particular. Hoje, quem toca a CEL é esse grupo que eu estou te falando. Quem é o Bruno? É o provocador. Quem é o Bruno? É o cara da ideia que lança a sementinha. Quem é o Bruno? O Bruno hoje quer que todas as entidades do Estado do Espírito Santo sejam uma CEL. A gente, inclusive, já fez um workshop dentro do nosso mandato para ensinar você, que tem um projeto esportivo de caráter social, a se regularizar, a estar pronto para buscar receitas e sustentabilidade financeira para o seu projeto, seja por emendas parlamentares, leis de incentivo. Aliás, foi aonde que eu consegui me encontrar. Eu sou um especialista nas leis de incentivo. Né? Então, assim, eu tentei fazer com que esse horizonte público, que é o meu gabinete, que o meu mandato, pudesse potencializar todas as entidades do Estado do Espírito Santo para que elas possam fazer o que a CEL faz hoje. Então, hoje, quem toca a CEL é Luciano, Tiele, Suelen e Bruna. É um núcleo duro que eu chamo. Eu sou um provocador. E, para além, eu estou dentro da academia, eu acabei de fazer um mestrado, eu sou um pesquisador dos efeitos sociais do esporte. O que eu acredito? Eu acredito numa educação e valores por meio do esporte. Nunca é o esporte sozinho, André. O esporte por ele mesmo, das vitórias e das derrotas, das medalhas e dos títulos. É o esporte levando valor para a vida das crianças. São os valores no esporte. A gente está falando de compreensão, a gente está trazendo agora valores ambientais para dentro dos nossos projetos esportivos. É transversal. A gente está falando no poder do esporte que tem de ensinar para a gente cooperar, resiliência, amizade, capacidade de superar os nossos desafios, capacidade de jogar em equipe, capacidade de se perceber dentro de um ambiente. E isso tudo a gente utiliza o esporte como meio. O esporte não é fim. E é esse o papel que a CEL tem hoje no Estado do Espírito Santo, com os 13 projetos esportivos de caráter social, hoje patrocinados pela Vale, pela Unimed, pela Suzano,
pela EDP, e uma novidade, que eu queria agradecer o Wesley. O Wesley hoje é auxiliar técnico da seleção do Paraguai, feminina de futebol de campo. É um mestre também no campo de educação física da UFES. Há 2 anos atrás, o Wesley escreveu um projeto para a CEL, para futebol de mulheres. O Mercado Livre, a Tiele, apresentou esse projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, aprovou o projeto, e o Mercado Livre encontrou a ACEL aqui no estado do Espírito Santo e vai colocar uma grana num projeto voltado só para mulheres no estado do Espírito Santo. E a Bruna, que é da Grupa, na UFES, que é um grupo de estudos de esporte e gênero, que faz parte hoje do núcleo duro da ACEL, está tocando muito bem com a Tiele esse projeto de esporte feminino, vai ser aqui em Vitória. A gente está com uma relação bem bacana com a Secretaria de Esportes, com o Rodrigo Ronque, para que a gente encontre um espaço para que as aulas possam acontecer. Enfim, é construção coletiva todos os dias, querendo fazer melhor, e não é de qualquer jeito. Tem método, tem caminho, tem equipe, tem profissionalismo. É o que eu te falei, André, eu criei essa entidade há 17 anos atrás. Que bom que essas pessoas vieram para próximo de mim, porque agora eu não posso tocar esse espaço, e quem está tocando muito bem é essa turma toda que eu falei para você. Queria falar rapidamente, né, pra gente tocar aqui, que eu quero falar bem de Eu política. tô bem aqui, pode Então, falar, vamos lá. fica à vontade. Sua passagem pela Cesportes, e aí você foi gerente lá, depois foi subsecretário. Eu acho que foi uma experiência muito rica na sua vida, porque você trabalhou como gestor público. Isso. Você chegou a trabalhar na SEGES, lá na gestão do Luciano. Que foi ótimo também. Foi ótimo, foi a primeira experiência sua na gestão pública. Eu falo isso porque eu também tive minhas oportunidades na gestão pública, e isso aí é um enorme aprendizado até para os debates que a gente faz na cidade e no estado. Então eu queria que você falasse um pouco, porque tem algumas coisas na Cesportes que eu acho muito legais, que eu acho que Vitória precisa avançar, e você foi muito importante na questão desses apoios aí do Bolsa Atleta, que você sempre discutiu, do voo e atleta. Eu vejo, por exemplo, hoje você tem uma referência no beach soccer feminino mundial, que é a equipe do São Pedro Beach Soccer, que teve a oportunidade de fazer viagens internacionais. O paradesporto hoje nosso de Vitória precisa melhorar muito, na minha opinião, e nós tentamos lá, mas aí depende da gestão do nosso atual prefeito. E na Cesportes tem um apoio muito legal ao paradesporto. E eu queria que você falasse um pouco, porque você hoje, aonde eu vou, as pessoas respeitam o seu nome pelo seu trabalho técnico e também esportivo e social que você desenvolveu na Secretaria Estadual de Esportes. Eu gostaria que você fizesse um breve resumo dessa sua passagem na Secretaria Estadual de Esportes. Ainda na SEGES, eu tive a oportunidade de colaborar muito com o Beach Soccer, porque nós conseguimos... Foi legal, né? A SEGES era supersecretaria, que acabava fazendo uma gerência das demais secretarias. E aí, numa dessas conversas com o gestor à época, que era o Vandinho, eu conversei com ele: Vandinho, olha só, a ideia de construir um campo lá na Praia de Camburi, na parte norte da praia, nós não temos um campo. Topa? Topo. Toma ofício para todo mundo. Ofício para Central de Serviço, ofício para Secretaria de Obra, ofício para o Meio Ambiente. Eu estava falando isso com o Darcy Bracarense hoje. Foi ele que concedeu a licença municipal ambiental para que a gente pudesse construir o campo de beach soccer que hoje está na Praia de Camburi. Para além, deixei um legado na SEGES, que o prefeito Pasolini botou dinheiro e construiu, que foi a arquibancada, o espaço para guardar material, a área de contemplação e uma urbanização daquele espaço. Hoje, Jardim Camburi, que é um lugar que falta espaço público esportivo, através da nossa atuação. Trabalhar no executivo é milhões de vezes melhor do que trabalhar no legislativo. Ponto. Eu estou aqui para transformar. E o executivo executa. A política pública é executada pelo executivo municipal, executivo estadual, executivo federal. Então, assim, a gente conseguiu construir um campo de futebol de areia na Praia de Camburi. Aliás, tem dois. Tem um campo grande, 37 por 28, que lá pode ter campeonato, não é uma quadrinha de forró. E ao lado, a gente construiu um campo adaptado para crianças. Porque também as crianças não podem jogar num campo grande daquele. Imagina um garoto de 11 anos debaixo de um gol daquele. A gente precisa discutir o esporte. Porque hoje a gente vê campeonatos de 11, 12, 13, 14 anos, as crianças jogando em campos oficiais. A gente precisa discutir o esporte. Indo para a Cesporte, André, eu tive a oportunidade, na gerência de formação e rendimento, de ampliar o acesso. Primeiro brigando por mais orçamento. Tem que ter orçamento.
Não adianta você querer fazer esporte de rendimento sem dinheiro. Ah, por que, Malias? Porque custa mandar 13 meninas do Espírito Santo para disputar um campeonato mundial na Itália. Porque custa mandar 15 meninas atletas do Espírito Santo para disputar um campeonato sul-americano em El Salvador. E aí hoje a gente vê essas meninas do São Pedro sendo respeitadas. Claro, fruto do trabalho delas. O poder público está aqui só para potencializar, para ajudar. Inclusive, fruto também de um projeto social esportivo lá. Que acontece aonde? Lá na no comunidade. Campo de Areia, o treino é aonde? Numa quadra da comunidade. Então, assim, tudo se conecta. E aí o poder público precisa, no Espírito Santo, né, dar vazão a essa necessidade do esporte. E a Cesporte é o local. Primeiro porque o Estado do Espírito Santo é um Estado organizado com suas contas. Agora, isso também não adianta ficar no papel. Porque dinheiro guardado, dinheiro no banco, dinheiro no papel não faz mudar a vida de ninguém. O que a gente fez foi botar esse dinheiro na ponta. Aumentando o número de atletas patrocinados pelo Bolsa Atleta, aumentando o número de atletas no Voe Atleta, podendo fazer suas viagens, estabelecendo uma relação muito bacana com todos os projetos esportivos, porque quando não dava para ir de avião, André, a Cesporte mandava de van, a Cesporte contratava um ônibus e mandava as pessoas irem disputar. Ah, não, mas esse pessoal... Aí eu tenho outra coisa também, André. O esporte não é só o esporte de rendimento. As senhoras que jogam vôlei adaptado têm o mesmo direito de viajar para uma competição do que as atletas que disputam na modalidade de rendimento, ou na modalidade principal. As crianças em formação do Caratuíra têm o mesmo direito de viajar do que o Alisson, campeão do vôlei de praia. Ah, mas vamos definir prioridades? O plano está aí para isso. Mas na minha época, o que eu fiz, André? Ampliei o acesso. Porque o esporte não é apenas o esporte de rendimento. Existe o esporte de rendimento, excelência esportiva, vamos falar os nomes certos, né? Excelência esportiva, formação esportiva e o esporte para a vida toda. Sabe, André, aquele cara que caminha a praia inteira, vai até lá, a Ponta de Cambori e volta todos os dias porque quer melhorar a sua saúde, quer melhorar a qualidade de vida e o bem-estar? Você é um praticante do esporte para a vida toda. Faz sua caminhada todos os dias, buscando qualidade de vida, buscando bem-estar. Por que as pessoas mais idosas não podem continuar buscando qualidade de vida, por exemplo, jogando seu vôlei adaptado? Podem, devem. Quer ver uma coisa que eu provoquei também voltar nessa esporte? Os Jogos dos Idosos. Isso é muito importante. E são algumas provocações que só esse espaço político bem ocupado por alguém que saiba do que está falando. Esporte é minha praia, André. Eu tô no esporte eu tenho 45 anos, eu tô no esporte há 40. Eu comecei jogando em escolinha com 3, 4, 5 anos lá no Álvares Cabral, no sábado pela manhã. Foi aqui que eu comecei, porque eu morei em Vitória nesse primeiro período, em 84, 85. Depois eu voltei para o Rio, fui jogar no Municipal. Aí fui para o interior do Rio, América de Três Rios, Colégio Santo Antônio, que depois eu vim para o Álvares Cabral aqui. Então o esporte me formou. E eu quero levar toda essa experiência que eu me apropriei durante a minha vida, que é uma coisa empírica, com o que eu construí academicamente, para colocar isso em prática nesse momento que eu tenho a oportunidade de ocupar esse espaço. Bem como ocupei o espaço de gerente de esporte de formação e rendimento e de subsecretário de esporte educacional comunitário por lazer. Tem muito por fazer, André. Tem muito por fazer. Por exemplo, a gente tem um projeto no governo do estado que se chama Campeões de Futuro. Projeto importantíssimo. Fantástico, mas a gente ainda não conseguiu traçar uma transversalidade, por exemplo, com assistência social. Nos projetos da ACEL, lá atrás eu provoquei, e em todos os projetos tem coordenador, 2 profissionais de educação física, assistente social e monitor. Os projetos das prefeituras geralmente tem um professor e um monitor. Então assim, aonde que a criança é melhor atendida? Aonde eu tenho condição de atender uma criança com o nível de suporte de autismo? Aqui ou aqui? Porque também a gente não está falando do esporte para todos. Compreende o que eu estou te falando? Então a gente tem muito que melhorar, a gente precisa qualificar a gestão do esporte no estado do Espírito Santo, qualificar nas cidades. A gente precisa de um plano para a gente saber para onde a gente está indo, inclusive, muito provavelmente, antes de abril agora, porque eu acredito que o Nunes saia para se candidatar a deputado estadual, ele vai entregar um plano estadual do esporte com as diretrizes discutidas com a sociedade, com participação do conselho. Uma coisa que eu consegui envolver também foi a universidade dentro do plano. A gente trouxe a UFES para dentro do plano, a gente trouxe o Instituto Jones dos Santos Neves para dentro do plano, porque não é algo pequeno, André. É algo grande, imenso, é algo que vai nortear o esporte no estado do Espírito Santo pelos próximos anos. Legal. E aí, você, além de ser gestor esportivo, gestão pública, atleta,
você virou líder comunitário em Jardim Camburi. Essa Ganhou aí uma, é a base da minha formação ganhou política. uma eleição na CEJA, que eu acho que foi 2022, se eu não me engano. Isso. Então, 2022, tua cabeça tá boa, então, Tá. história. Se você tem uma coisa boa nessa cabeça, essa memória sua, que Boa. você é bom nisso. 2022 você foi para ser líder comunitário, que é um ambiente totalmente diferente, e eu sei o que é isso, porque eu também fui, né, coordenador geral da Associação de Moradores de Adapenha, de esporte e de segurança também. E ali você é a primeira referência dos moradores, porque é o buraco que precisa tapar, é a lâmpada que precisa, é a questão da segurança. E aí, assim, breve resumo da sua experiência na Associação Comunitária de Jardim Camburi, que não é só o maior bairro de Vitória, se não me engano, é o maior bairro do Espírito Santo. Então, que você faça um breve resumo da sua experiência como líder comunitário, atleta de seleção brasileira, né, que foi, né, uma referência à seleção brasileira, virou um líder comunitário para ajudar a comunidade que ele foi criado. E aí eu queria que você falasse dessa experiência, que eu acho uma experiência muito bacana, e a gente sempre conversava muito sobre isso. Ó, vai para dentro da comunidade, porque lá é que Você as me pessoas incentivou vão. muito. Porque eu sempre falo, é, tudo começa na comunidade. Não tem jeito. Não tem jeito. André, E aí eu queria que você falasse sobre essa sua experiência. eu gosto das pessoas. Eu gosto de ajudar, eu gosto de colaborar, eu gosto de escutar. Eu descobri esse propósito na minha vida. É importante a gente saber onde é que a gente tá. Eu tô me ressignificando. Eu tô na minha segunda carreira. A minha primeira carreira foi muito bem sucedida. Eu fiquei 10 anos na seleção brasileira. Eu sou tetracampeão do mundo. Eu falo hoje 4 idiomas. Eu tenho uma formação acadêmica. Tudo dentro do esporte. Agora eu tô me ressignificando. E o meu primeiro momento de ressignificar isso tudo foi à frente da Associação Comunitária de Jardim Camburi de 2022 a 2025. Eu gosto das pessoas, eu gosto de ajudar. A cada pessoa que me ligava, eu me sentia útil, eu me sentia importante, eu queria resolver o problema dela. A gente trouxe o mundo corporativo para dentro da associação comunitária. Não era eu, associação. A gente tinha um telefone institucional. Não era eu que respondia. Era uma pessoa da associação que respondia. A gente criou um formulário de demandas. Nem tudo passava por mim. A gente tinha um formulário de demandas que as pessoas podiam acessar um QR Code e mandar suas demandas. A gente recebia e encaminhava isso por meio de ofício à Prefeitura Municipal de Vitória. A gente aproximou a Associação Comunitária do Povo. Nós criamos uma sede com 80 metros quadrados dentro do Shopping Norte Sul. Nós fazíamos reuniões semanais, abertas com toda a comunidade. E aí, meu amigo, toda sorte de gente, todo tipo de problema e desafio estavam lá. Eu queria agradecer muito a Arlete, que foi uma parceiraça, minha vice-presidente, a Suelen, ao Thiago Peruque, a todos os coordenadores. Lá a gente efetivamente estabeleceu uma maneira de fazer gestão onde todos participavam. A gente começou a qualificar a mão de obra em Jardim Camburi. A gente conseguiu equipar a nossa sede com mais de R$80 mil. Em 16 computadores nós conseguimos, através de um projeto chamado Partilhar, de terceirizados da Vale do Rio Doce. Conseguimos uma televisão, conseguimos PowerPoint, conseguimos um telão, conseguimos mesa de reunião. A gente avançou corporativamente para dentro da associação comunitária para que ela efetivamente fosse uma associação comunitária. E aí, André, eu tive um resultado muito bacana, que as pessoas começaram a me enxergar como uma liderança, como uma pessoa capaz de transformar. E por isso eu acredito que eu fui o vereador mais votado no bairro de Jardim Camburi nessa última eleição. Foram 2.194 votos em Jardim Camburi, que é o maior bairro do estado do Espírito Santo, segundo o censo de 2022. São 48.280 ou 90 habitantes no nosso bairro. De 22 para hoje já cresceu muito, porque a quantidade de prédios que surge naquele bairro é impressionante. E foi assim que eu me constituí como uma pessoa importante, relevante dentro desse cenário político da nossa capital, que eu consegui ressignificar aquela trajetória, que era uma trajetória esportiva e acadêmica, para eu me tornar um político hoje, e um político muito responsável, muito compromissado, e um político que gosta das pessoas. Eu amo as pessoas, André. Eu amo viver em Jardim Camburi. Essa cidade, para mim, é a melhor cidade que a gente tem no mundo para viver, e eu estou aqui para colaborar, para ajudar. Eu não sou um vereador de oposição. Eu sou um vereador independente. Eu quero realizar o meu mandato podendo fiscalizar, podendo indicar à prefeitura o que ela precisa fazer. Eu quero colaborar, eu não quero ter amigo em lugar nenhum. A pessoa, quando briga comigo, o problema está nela, André, não está em mim.
porque eu não quero brigar com ninguém. Eu quero seguir o meu caminho. É só não me atrapalhar, é só não entrar na frente, é só ser republicano, é só jogar legal comigo, dentro das 4 linhas, que a gente vai avançar. Então, quero falar sobre essa eleição de vereador. Você foi candidato em 2020, teve a primeira experiência e veio para 2024. E você fez mais de 3 mil votos pelo PSB. É verdade. Né? O PSB liderado pelo nosso governador Renato Casagrande, que eu sei que tem um respeito muito grande por você. E para mim foi uma vitória maiúscula, porque foi uma chapa robusta. Foi. Vocês elegeram o Pedro 3, o Aloysio Varejão, mas teve outros candidatos como Vinícius Simões, que era vereador, Vitor do o Parcial. Vitor. Então, assim, foi uma vitória maiúscula. Você foi o mais votado ali, você foi o mais votado do PSB, foi o mais votado de Jardim Camburi, que é o Mobile. Começou a sua experiência como vereador. E aí agora, né, primeiro mandato, geralmente passou um ano, eu sempre falo que o primeiro ano é um ano, né, de adaptação, de experiência, você vai colocando o seu time, né, para jogar. E agora nós estamos entrando no segundo ano, que é um ano, né, de eleições. E você não tem como fugir disso, você é um dos grandes agentes políticos do Espírito Santo. E eu queria agora fazer um debate rápido com você sobre a política de Vitória e sobre a política do Espírito Santo, tá? O primeiro podcast nosso aqui foi com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, que tem um respeito muito grande por você, você foi lá em Cariacica. E o nosso governador Renato Casagrande, muitas vezes é atacado, porque na minha opinião, aí sou eu que estou falando agora, vou ser um pouco polêmico, não fugindo da tradição, existem alguns hipócritas aqui na política do Espírito Santo, com relação, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou conservador. E Euclério falou uma coisa de Renato que eu achei muito importante. Falou, André, quando você vê o Renato Casagrande, você vê aonde? Você vê com a mãe dele, você vê com a esposa dele, você vê com os filhos dele. Ele tá na família. Assim como você que é do PSB, que se alguém quiser... Ah, o Bruno é de centro-esquerda, não, Bruno faz política pública. Então, esse debate, desculpa a cidade, e muitos que fazem esse debate, na minha opinião, são hipócritas. Que eu vou fazer esse debate assim. Lá na frente, que é o quê? Hoje a rede social, desculpa a seriedade, cria muitos personagens. É verdade. Então eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse primeiro ano de mandato de Vitória. Acho que Vitória é uma cidade que parece que começou agora e não começou. Já tivemos boas administrações, ok? Já tivemos bons prefeitos que deixaram seus legados, na minha opinião. Com certeza. Eu vou falar, os que eu lembro, Hermes Laranja deixou seu legado. Praça do Luiz, Namorado. João, Aí depois veio o Vitor Buais, deixou o Vitor. seu legado, que inclusive foi governador do Espírito Santo. Paulo Artung deixou o seu legado. Verdade. Luiz Paulo, que na minha opinião foi o melhor prefeito que Vitória teve, deixou o seu legado. Depois veio o João Coser, veio o Luciano, agora o prefeito Pasolini. No meu entendimento, eu quero fazer algumas reflexões sobre algumas coisas de Vitória. Nós temos um debate importante para se fazer na cidade de Vitória sobre a questão da bike elétrica. Você que é um cara que está muito presente ali na praia de Camburi, mas também anda de bicicleta e tudo, sempre com seus filhos. Hoje é um problema. Tanto que, por exemplo, muitas pessoas aí com atropelamentos. Eu acho que é um problema que deve se discutir. A questão de segurança urbana, que claro que tem a polícia militar, mas você não vê policiamento e nem guarda municipal, na minha opinião. Se vê pouco. Nesse horário de meia-noite às 6 horas da manhã, e você vai entender o que eu falei, porque você foi presidente de comunidade, e muitos roubos de comércios e de arrombamento de condomínio de bicicleta é nesse horário. Eu acho que é um outro debate. A questão da população em situação de rua é um outro debate que a gente... Não estou colocando culpa na atual gestão, claro. Isso é um problema de várias, crônico, várias cidades. A questão da população em situação de rua, que eu vejo um outro problema. Se fala muito em obras de Vitória. Vitória avançou muito pouco na mobilidade urbana, nós vimos grandes intervenções na Serra, nós vimos lá em Cariacica, por exemplo, você viu aquele viaduto Dona Rosa, agora está sendo feito ali em Alto Laje, agora está sendo feito um mergulhão em Jardim Camburi, que você tem participado desse debate, eu acho muito importante. O asfaltamento desnecessário de algumas ruas. O asfalto VIX, que foi importante em algum tempo, mas muita coisa deixou a desejar. Então, assim, eu particularmente, aí eu vou falar o André como uma liderança. Acho que eu sou uma liderança ainda. Você é uma liderança. Eu acho que eu sou. Tem gente que acha que não sou, não, mas eu acho que eu sou. Eu acho que Vitória está um pouco ausente de bons debates.
e eu sou a favor dos bons debates, sempre de forma respeitosa. E acho que, na minha opinião, a Câmara Municipal de Vitória tem total respeito aos 18 vereadores, às 3 vereadoras, muitos amigos, muitos que eu conheci antes da política, como você, antes de ser político a gente já se conhecia, o próprio vereador João Flávio que veio aqui. E eu acho que Vitória precisa ampliar os bons debates, como já tivemos. E eu queria que você fizesse uma reflexão hoje da cidade de Vitória. Vou começar do começo, mas primeiro para falar sobre o Casagrande. Casagrande é a maior personalidade política que esse estado já teve. Ponto. Quando eu ganhei a eleição, eu fui ter uma conversa pessoalmente com ele. Falei, chefe, qual é a relação que você quer que eu tenha com a Prefeitura Municipal de Vitória? Aí ele falou, diálogo, cooperação, colabore, converse, resolva. É esse cara que eu miro, é esse cara que é meu exemplo. É esse cara que é um municipalista. É esse cara que tem, por exemplo, André, olha que loucura sobre direita e esquerda. Eu acho que as pessoas estão nesses espaços, por quê? Porque você compra esse discurso. Você que está em casa mesmo. Eu prefiro ser equilibrado, André. Quer ver? João Campos dizia que se o problema é a segurança pública, e segurança pública é de direita, eu vou fazer política pública de segurança pública. Se o problema é a falta de moradia, é a falta de condições sociais, e isso é política pública de esquerda, eu vou fazer política pública de esquerda. A gente precisa ser equilibrado. E quer ver um exemplo? Governo do Estado do Espírito Santo. Nosso governo é o governo de maior liberdade econômica do Brasil. Política de direita. A gente precisa dividir essas dimensões. A dimensão de direita e esquerda pode se dar na economia, pode se dar nos costumes e pode se dar na política. Tratando de economia, que eu acho que é o que mais importa, minha opinião, a gente tem um governo de centro-esquerda que é o Estado com maior liberdade econômica do Brasil. É o Estado com o terceiro maior fundo soberano do mundo. O que é isso? A gente guarda dinheiro para fazer uma descarbonização da nossa economia. A gente é o Estado nota A+ no Tesouro Nacional. Criaram pra gente essa nota A+. A gente era A, os outros estados estão chegando, mas a gente é tão bom no que a gente faz, parabéns pro Camata e pros demais secretários, que a gente é A+. Isso é responsabilidade fiscal. A gente privatiza, André. Privatizou a ES Gás, agora é da Energisa. Ei, pessoal, isso é política pública de direita ou de esquerda? De direita. Feita por um governador de quê? De centro-esquerda. Então para com essa falácia, com essa balela. A gente é um estado extremamente organizado, passa por um processo de desenvolvimento incrível. A gente tem emprego pleno no Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo distribui 3.500 empregos no terminal do Transcol segunda-feira. Onde tem isso, cara? Então, assim, é um exemplo a ser seguido. Claro que nós temos imensos e inúmeros desafios. Um deles é a segurança pública. A gente teve uma crise há menos de 10 anos atrás. Os nossos índices não são tão bons hoje, talvez comparados aos outros índices do Brasil. Mas nesses 8 anos do governo Casagrande, a gente evoluiu tanto. A gente já teve a Serra como a cidade mais violenta do Brasil. E hoje nós temos índices muito melhores do que antes. A gente tem investido na polícia militar, investido em tecnologia, investindo na remuneração dos policiais militares. A gente tem investido na polícia civil. Isso para tratar apenas da segurança. A gente já falou dos excelentes números que nós temos no esporte, por exemplo. A educação no Estado do Espírito Santo, André. Hoje a gente pode falar que a escola pública estadual, ela está cada vez mais próximo das grandes escolas particulares que nós temos no Estado do Espírito Santo. Já entrou no Renato Pacheco. Aquilo é incrível, laboratórios, tecnologia, espaços esportivos, uma referência. Então, assim, é claro que essa dicotomia, essa luta entre direita e esquerda, ela vai continuar, mas eu acho que isso tinha que ficar lá em Brasília. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente precisava realmente avaliar quem faz, quem é bom, quem não é, quem entrega, quem não entrega, porque a gente precisa mudar a vida das pessoas na ponta. E é isso que o nosso governo vem fazendo. Sobre o segundo ano de mandato como vereador. Mais uma vez eu estou tentando trazer o mundo corporativo para dentro de um espaço que não está acostumado com isso. As pessoas da política, André, honestamente, estão acostumadas em receber e não trabalhar. Elas querem, como é que é? Elas querem um emprego, mas não querem trabalho. Comigo não, meu amigão. Vai trabalhar. Trabalha pra caramba, não trabalha, Caio? Trabalha muito. São valorizados pelo que fazem, mas trabalham muito. A gente está implementando dentro do nosso gabinete um método ágil.
Isso eu trouxe da Aline, lá de dentro do Banestes, que ontem teve o resultado recorde da história. Banco do Espírito Banco Santo. do Estado do Espírito Santo. Recorde. E distribui PLR. Eu tô falando isso porque a PLR da Aline veio... A gente nem acreditou. Pra você ver como é que a gente está avançando pra caramba. Então a gente trouxe o método ágil para dentro do nosso gabinete. A gente trabalha de maneira corporativa lá dentro, muito profissional. Todos os dias nós temos reuniões com a equipe inteira. Nossa equipe faz reunião todos os dias. Mas quem, Bruno? Toda a equipe. A gente tem a equipe de comunicação que se reúne por 30 minutos com a liderança. A gente tem a equipe de rua que se reúne 30 minutos com a liderança. Equipe administrativa que se reúne. Quem faz isso, André? A gente está inovando. A gente está trazendo o novo para dentro da política. A gente está... Talvez essa seja a tal da nova política, que eu também não quero isso não. Esse é o meu jeito de fazer política. Lá no gabinete a gente chama de padrão Malias. Ninguém fica sem resposta. Ninguém fica sem ser atendido. Todo mundo é respeitado de maneira igual. É esse o nosso jeito de fazer. Eu não sei fazer diferente. Todos são importantes. A gente é fundamental. Eu acredito muito, André, numa democracia participativa. A gente tem a democracia representativa. Eu voto em você e você me representa. E eu lavo as minhas mãos. Não, senhor, doutor. Eu quero que você venha para dentro do meu mandato. Eu quero que você me cobre. Eu quero que você escreva no meu grupo. A gente, no mandato, a gente deve ter uns 10, 15 grupos de WhatsApp diferentes. Esporte de Vitória, Praça Tassiano Pimentel, Grupo dos Empreendedores da Praça do Chorinho, Grupos de Empreendedores da Ranulfo Barbosa. E esses espaços são espaços relevantes, onde as pessoas trazem seus desafios, suas oportunidades, os problemas, e todos são importantes na construção da cidade que a gente quer para o futuro. Eu não quero sair nunca mais daqui. Eu quero que meus filhos morem aqui, criem família aqui. E eu quero que todas as pessoas tenham as oportunidades iguais aqui no nosso município. Então eu falo uma coisa também que eu aprendi no futebol, André. A gente é bom, mas bom mesmo é o time que a gente joga. Leva isso pra você. Bom mesmo é o time que a gente joga. Não adianta nada, André, eu ser o melhor do mundo e jogar num time da Série C. Eu nunca vou ganhar um Campeonato Brasileiro, eu nunca vou ganhar uma Libertadores. Eu vou ser, de repente, o melhor do mundo, o artilheiro, mas não vou resolver nada. Agora, se eu for um cara bacana, um cara legal, um cara bom de bola, e eu tiver uma porrada de craque no meu time, a gente está disputando sempre a liderança, sempre a ponta. E na política é igual. A gente é até bom, mas bom mesmo é o time que a gente joga. E vindo para a Vitória, nos debates que você quer fazer, eu tô pronto. Eu tô pronto para a gente fazer esses debates. O da bicicleta, por exemplo, eu fiz até um vídeo com meu filho. Eu passo por isso dentro da minha casa. Anda devagar, anda na mão, coloca o capacete, não corre. É isso que eu trato com meus filhos. E o que eu tenho feito, André, para tratar do tema? Primeiro que a cidade de Vitória tem uma legislação que está passando na Câmara, que trata do bike legal, foi proposta pelo Ailton Dadalto, e a gente tem colaborado nessas ações que eu estou propondo. Educar, André. Já existe uma lei federal que trata das bicicletas, dos ciclomotores. A gente precisa que os agentes de Vitória, né, exerçam o seu papel de fiscalização dessa lei, façam essa lei, né, valer, e a gente precisa educar a população. Eu tenho ido para dentro das escolas, com panfletos educativos, conversando com as pessoas, falando que o seu comportamento vai influenciar o comportamento do amigo. Imagina se uma hora para outra você vê todo mundo andando de capacete. Você vai comprar um capacete, pô. Todo mundo andando na mão e só você... Eu morei muito tempo fora do Brasil. Dá vergonha fazer errado fora do Brasil. Dá vergonha atravessar com sinal vermelho, né, de pedestre. Dá vergonha atravessar fora da faixa. Aqui no Brasil, se você não faz isso, você parece que é bobo. Você parece que é bobo quando você não atravessa rápido. Você parece que é bobo. Não, vamos lá na faixa. Tá doido, passa aqui mesmo. Então a gente falta isso, assim, um conceito de cidadania aplicada na prática. Então a gente tem tentado educar as pessoas nesse sentido, por exemplo, das bikes elétricas. Os problemas de segurança estão aí. Com a guarda comunitária, a gente tem um problema que ela deixou de ser comunitária. Né? Eu gostaria que a guarda estivesse mais próximo das escolas, né? Mais presente no dia a dia da nossa comunidade. Por exemplo, na Praça Nilce Mendes, em Jardim Camburi, existe um caos. As pessoas estacionam no lugar que querem. Os food trucks, por vezes, ficam estacionados ali 2, 3, 4, 5 dias. Quem é que tem que fazer o seu papel? Quem é que está prevaricando? Para mim é a guarda. Para mim é a Secretaria de Desenvolvimento da cidade. Pode, não pode, não pode. Fala pro seu filho, André, não faz isso não, ele faz. Não faz isso não, ele faz. Não faz isso não, ele faz. Vai adiantar, pai? Se a pessoa pode fazer o que quiser, eu não vou corrigir ninguém dessa maneira. Então, assim, eu acho que é isso que está acontecendo com Vitória. A gente está abrindo mão da lei e da ordem em alguns espaços,
E aí, cara, por interesses políticos, por interesses que não são os interesses da maioria das pessoas. Eu queria tocar num ponto que a gente até conversou num grupo de WhatsApp, porque tem vários grupos que eu Sim. participo, e é uma parte que eu acho fundamental no debate de Vitória, em qualquer debate público, a questão do orçamento. Muito bom. E eu queria que você fizesse um breve resumo, porque você fez uma emenda no orçamento que foi para o esporte, que era para remanejar para o esporte e que estava na Segovia na questão de comunicação. E eu queria que você falasse bem breve para as pessoas entenderem de forma rápida e objetiva o que aconteceu, porque a gente precisa fazer política social e a questão do esporte ela é fundamental, e até por você ser um cara que luta pelo esporte, pelos projetos sociais esportivos, e essa questão do orçamento de Vitória, e aí eu tenho a minha opinião, e muitas pessoas me atacam. Aliás, Vitória está tendo um fenômeno. Quando você faz um questionamento da gestão, aparece a turma do digital. Que, aliás, eu quero deixar um recado para vocês, turma do digital. Eu não tenho medo de vocês. Nós vamos fazer um bom debate. Aqui tem digital também, né? Aqui tem digital e tem a voz que tá na rua. E que tem história também, como você, Bruno, também tem E história. ninguém quer brigar com ninguém. Eu Só quer ser acho, respeitado. por exemplo, aí a opinião minha, se pagou 475 mil reais no show da Elba Ramalho, se pagou 230 mil no El Chan, se pagou 250 mil na banda Eva, mas se você for lá na Secretaria de Esportes, não tem um kimono, os projetos sociais esportivos. Se você for nos cajuns, aí, mas esse é verba da cultura. Tudo bem. Qual projeto está sendo feito de cultura, por exemplo, para novos músicos, por exemplo, para as pessoas que querem ter uma oportunidade? Sim. E aí tem recurso para isso. E aí eu queria que você falasse dessa emenda sua do esporte que você propôs para ser remanejamento, para que a cidade de Vitória, porque muitas pessoas desconhecem essas informações. E eu acho que a gente tem que colocar mais público as coisas que estão acontecendo com relação ao orçamento. O orçamento, ele é decidido por quem faz a gestão da cidade. Então é o executivo municipal, o prefeito e suas secretarias determinam aonde vai a quantidade de recurso que está determinado para cada área. Vitória agora fez um plano, né? Um plano de 5 anos, se eu não me engano, plano 2030, enfim, pelo menos tem um plano, né? Porque é fundamental também, porque senão é o que eu penso, é o que eu acho, e não é assim, né? E aí ele tem as prioridades, o executivo tem as prioridades, entretanto, é essa discussão aqui, né? Eu quero dar mais prioridade para o esporte. Eu quero que a gente tenha recursos, por exemplo, para que... Quem era que estava pedindo uma vaquinha para poder viajar? Era o Setac. Setac treina na quadra do Itararé. A área de maior conflagração de violência no estado do Espírito Santo hoje talvez seja o Território do Bem. Certo? O Setac treina lá. Muito provavelmente com crianças e adolescentes de lá. Não seria inteligente priorizar esses espaços, essas entidades, esses espaços esportivos, o projeto do Setac, o projeto do Matheus do Caratuíra? Eu acredito, André, em algumas instituições que vão moldando a nossa vida. A primeira delas é a família. Você já falou, todo mundo tem a família. A segunda é a escola. A terceira é o nosso ambiente de fé, que pode ser uma igreja, que pode ser outra religião de matriz africana, por exemplo, ou pode ser o culto que você frequenta, mas esse espaço também é um espaço onde você vai moldando o seu caráter, vai moldando a sua vida. Mas eu acredito num quarto espaço, que é o ambiente esportivo. Escola, família, igreja e esporte. A gente tem um caminho, André. A gente tem um caminho para que a criança não vá para um outro espaço. E aí, falando das emendas, falando do orçamento da cidade, o orçamento é apresentado para a gente na Câmara Municipal de Vitória e precisa passar pela nossa votação, pelo nosso crivo. E claro, nós podemos fazer emendas ao orçamento. Então eu tirei esse recurso, tentei, né, mostrar para a prefeitura, olha, talvez não seja prioridade hoje colocar recurso na Segov para que você possa contratar comunicação, né? Essa comunicação que você que está dizendo, né? Que é contratada, né? É a milícia digital, como você estava tratando. Tô dizendo não, estou afirmando. Então, assim, eu acho que não deveria estar lá e deveria estar, por exemplo, nos projetos esportivos. Destinamos emenda, por exemplo, para desporto na nossa capital. Destinamos emenda, por exemplo, para aumentar o número de atletas patrocinados pelo Bolsa Atleta. E destinamos emenda, por exemplo, de R$1 milhão, se não me engano, para um edital.
O cara tava pedindo, o TT tava pedindo R$ 25.000. Quantas pessoas nós conseguimos atender de 25 em 25 mil se nós tivermos R$ 1 milhão num edital público para que esses projetos possam sobreviver, possam gerar sustentabilidade financeira? Que aí paga professor, compra material, compra bola, viaja para o Brasil para disputar a Taça Brasil, que era o caso, né, nesse momento. Prioridade, André. Nesse momento, neste orçamento, a prioridade da prefeitura foi colocar dinheiro na Secretaria de Governo para comunicar suas políticas públicas. Na minha opinião, demonstrada na prática, por meio das minhas emendas, nós direcionamos emendas não só para o esporte, mas também para o turismo de base comunitária, mesmo porque atende as comunidades, leva dignidade, gera renda. Então a gente tentou também chegar nas comunidades de Vitória por meio não só do esporte, mas também pelo turismo de base comunitária. É a nossa maneira de fazer. Nenhuma das nossas emendas passou. Mas está na história. Nós colocamos nossas emendas, nós temos as nossas prioridades, entretanto, nós não estamos no executivo municipal para decidir para onde o dinheiro vai. Acho que deve ser melhor divulgado. Minha opinião é essa. Acho que o seu mandato tem que divulgar isso, que foi uma tentativa sua. Foi uma Se tentativa. não aprovaram, aí a responsabilidade é de quem não aprovou. Eu quero falar de eleições 2026. Bacana. Nós vamos ter uma eleição histórica. O Espírito Santo vem desde 2003 no equilíbrio, numa crescente. Uma crescente. 3 mandatos do ex-governador Paulo Artung e o atual governador Renato Casagrande está completando seu 3º mandato. Então são 24 anos. Um ciclo virtuoso. São 24 anos de Paulo Artung e de Renato Casagrande. É muito importante lembrar, principalmente a turma que fala de nova política, que primeira coisa, antes de falar em nova política, tem que conhecer os 78 municípios do Espírito Santo, porque a eleição é para os 78 municípios do Espírito Santo e o interior precisa muito de política pública também. Então eu gostaria assim, só de lembrar que lá atrás, em 2002, nas eleições, até hoje, muitos agentes participaram da construção da história do Espírito Santo. Se hoje nós temos um estado equilibrado, organizado, o ex-governador Paulo Artung participou, isso é muito importante falar, mas o governador Renato Casagrande foi muito importante, porque em 2002, Paulo Artung e Lelo Coimbra, que foi o vice, foram candidatos pelo PSB, de Renato Casagrande. E nós não vamos esconder isso. Não pode. Ricardo Ferraço foi secretário de Agricultura em 2003, foi responsável pelo Caminhos do Campo, reconstruiu a agricultura do Espírito Santo. E outras pessoas que ajudaram a construir, como Euclério Sampaio, que foi deputado estadual a primeira vez, eleito em 2002. Sérgio Vidigal, prefeito da Serra. Então eu acho assim, quando se fala em nova política, eu respeito. Mas respeitem as pessoas que fazem história. E tem muitas outras pessoas que estão chegando, que são uma renovação, como você é uma renovação, como vereador de Vitória, que também estão ajudando nessa construção com diálogo de união, como Lucas Escaramuça, que é o prefeito atual de Linhares, como Anderson Bueno, que é o prefeito de Viana. Queria citar também nesse processo de reconstrução, o deputado Marcelo Santos participou, Josias da Vitória participou, né? Então várias pessoas participaram. Porque eu acho que quando faz esse discurso agora de nova política para jogar para redes sociais, para tentar criar um movimento que, para mim, um movimento mentiroso, porque quando você vai lá em cima buscar um partido como o PSDB e você abraça Aécio Neves, todo respeito a Aécio Neves, não é nova política. Quando você abraça o PSD, e eu respeito muito o Renzo Vasconcelos, mas o PSD, quem foi lá em São Paulo, se filiou com o Kassab e coordena o projeto, está na frente desse projeto em que se fala nova política, é o ex-governador Paulo Artung. Sim. Ontem o Eric Musk, que eu tenho muito respeito, que é o presidente dos Republicanos, né, recebeu um elogio público do Paulo Artung e não temos nada contra. Então, assim, eu acho que tem que respeitar as gerações. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que a gente não pode errar nessa eleição. Porque nós temos novos políticos que pregam a união, como você, né? Como o vereador Pedro Três, que está chegando, o vereador João Flávio, né?
Você tem o deputado estadual Mazinho dos Anjos, que veio aqui, vários outros nomes novos também, que ajudam nessa união do Espírito Santo. E eu acho que está na hora de fazer discurso responsável. É isso. Tem que parar de discurso politiqueiro. Tem que parar de farsa em rede social, de se passar de bom moço em rede social e ficar fazendo coisas escondidas nos bastidores. E muitos fazem isso no Brasil todo. Eu sou contra discurso moralista, porque a população quer entrega. A população quer entrega. E o Espírito Santo, desculpa a seriedade, foi reconstruído desde 2003. Falta muita coisa? Lógico que falta, sempre vai faltar. Então, assim, desculpa um desabafo, estou fazendo um desabafo como um morador do Espírito Santo, moro aqui há 50 anos, mas eu acho que a gente tem que falar a verdade. Existe uma construção. E eu acho muito importante os discursos com responsabilidade e principalmente respeitando as pessoas. Eu vi uma cena no Sambão do Povo, eu quero fazer uma reflexão, uma cena muito triste para a política do Espírito Santo. Muito triste. Porque você pode ter as diferenças políticas. Lá estavam o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho, faz um bom mandato, merece respeito. O prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, merece respeito. E o governador Renato Casagrande, que merece respeito. Os três foram eleitos pela população democraticamente. Mas eu não gostei do comportamento do prefeito Lourenço Pasolini, fazendo uma fala de nova política, tentando constranger o governador Renato Casagrande, que muito educadamente não rebateu. E eu acho que essa política de provocação, eu acho que não é por aí. Vamos respeitar as pessoas. Até porque hoje, no PSDB, eu vi agora, quem vai fazer o plano de governo de Arnaldinho é Luiz Paulo Veloso Lucas, adversário de Pasolini. Então, essas falas de nova política não se encontram. Desculpa a seriedade. Eu acho que o Clério fala assim, nós temos que fazer a boa política. Então, desculpa se eu falei um pouco demais, mas eu acho muito importante a sua fala sobre as eleições de 2026, por ser um vereador de capital, uma liderança importante do PSB, do governador Casagrande, e uma pessoa que tem uma voz não só na cidade de Vitória, mas em todo o Espírito Santo e até fora do Espírito Santo, porque você é muito conhecido também fora do Espírito Santo. Respeito é bom e todo mundo gosta, né, André? Eu levo a minha vida dessa maneira. E eu também achei um momento muito, muito ruim, né? Agora, acho que todos têm o direito, André, de se colocarem, todos têm o direito de buscarem os seus caminhos, mas a forma como isso é feito diz muito sobre quem a gente é. Eu acabei de citar aqui inúmeros exemplos de políticas públicas do governador Renato Casagrande, do governo do estado do Espírito Santo, que para mim são políticas públicas acertadíssimas. Eu acho que a discussão tinha que ficar nesse espaço, no espaço das políticas públicas, das entregas, e não sair desse espaço e entrar nesses espaços das acusações, que já aconteceu, né? Entrar nesse espaço dessas brigas de bastidores. Sobre a forma, isso diz muito. A gente viu agora, né, uma pessoa que era do grupo do governador, vai para o outro grupo, e a gente vem vendo isso acontecer. Agora, eu estou aprendendo também, André, me parece que no jogo político isso pode. Assim, comigo isso não pega, cara. Sabe, assim, eu acho que a gente é capaz de entregar novos comportamentos para a política, né? E eu acho que o respeito é algo que a gente deveria ter sempre. Mesmo que você queira o meu espaço, me respeite, né? Jogue dentro das 4 linhas, né? Não me passe para trás, não me descredibilize. Né? Fale das políticas públicas, fale dos meus erros enquanto governador, enquanto pessoa pública, mas não me desrespeite nesse processo. Eu realmente... as pessoas podem falar, Bruno, mas você é líder do PSB na Câmara, você tem um viés aí, você já está enviesado. Eu não quero romper, eu acredito em continuidade. Eu não acredito em métodos disruptivos, vamos quebrar com tudo e vamos partir para um outro caminho. E é por isso que eu acredito na continuidade das boas políticas públicas que acontecem no Espírito Santo, no nome do Ricardo Ferraço. Ricardo Ferraço é vice-governador,
Já tive a oportunidade de colaborar com o Ricardo Ferraz por algumas vezes nas políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado do Espírito Santo. Eu confio no Ricardo Ferraz. A gente tem a oportunidade de dar continuidade a todas as políticas públicas acertadas do governador Renato Casagrande nesses últimos anos. Nós temos uma equipe de governo excelente. Nós temos números muito bons. A gente tem a vida das pessoas sendo transformada para melhor em todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, porque o nosso governador é um governador municipalista. Então, estou dizendo para você que vai nos assistir do interior do Estado do Espírito Santo. Tenho certeza que o Ricardo Ferraz continuará com o mesmo método de governo do governador Renato Casagrande, olhando pelo interior, olhando por aquele que mais precisa, sendo responsável com as contas públicas, porque isso nosso Estado é realmente referência, e desenvolvendo política pública na ponta. Outros grupos querem estar nesse processo eleitoral? Tudo bem. Vamos discutir dentro das 4 linhas, vamos discutir no período eleitoral, vamos discutir a política onde é que tem que ser discutida. No mais, é todo mundo colaborando para melhorar a vida das pessoas. O período eleitoral começa e se encerra. O problema é que a gente não consegue tirar isso, né? Parece que é uma eterna disputa pelo poder e pela política no Estado do Espírito Santo. Eu acho que é por aí, André. Eu tô chegando agora nesse espaço. Eu não gosto de política de bastidor. Eu tô sendo sincero com você. Apesar de entender que eu preciso jogar esse jogo. Eu não gosto de jogar esse jogo. Eu gosto efetivamente de trabalhar na ponta. Por vezes o plenário, para mim, é adoecedor. Porque fica se discutindo por ali coisas que não são pertinentes à cidade de Vitória, coisas que são pertinentes a esse espaço ou a esse espaço. A gente não encontra solução se a gente não está debruçado nos problemas da cidade. Então, para finalizar, eu tenho lado, eu estou com o Ricardo Ferraz, meu candidato ao Senado é o Renato Casagrande. Eu tenho uma relação excelente com o Euclério. Já demonstrei apoio para o Euclério também, para o Senado. Eu tenho 2 deputados hoje que estão muito próximos de mim, que são moradores de Jardim Camburi. O Gandini, que me traz para a política. O Thiago Hoffmann, que me auxilia muito nesses últimos 2 anos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de honrar aqueles que me honram. De defender aqueles que fazem as boas políticas. De estar do lado daqueles que querem o melhor para o Estado do Espírito Santo. Eu estou aqui para ombrear, para ajudar, para colaborar. E independente do que aconteça, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar crescendo como político nesse Estado. Eu vou continuar alçando os meus voos. Eu vou continuar entregando. Eu vou continuar fazendo a minha boa política, trazendo o mundo corporativo para dentro da política, tentando mudar da minha maneira, deixando o meu legado, sendo um político relevante. Eu deixei meu legado na Seleção Brasileira de Beach Soccer. Eu deixei o meu legado hoje desenvolvendo uma dissertação nos projetos esportivos de caráter social, estudando maneiras da gente avaliar esses projetos para que a gente entregue uma política melhor na ponta. E eu vou deixar um legado na política do Estado do Espírito Santo. Eu quero fazer uma fala sobre o Ricardo, que você falou muito importante. E eu acho que quando a gente vai votar para governador, a gente tem que votar num candidato preparado, experiente e que conhece o Espírito Santo. E eu gosto de falar de história. Quando Paulo Artung foi eleito em 2002, ele tinha sido deputado estadual 2 vezes, deputado federal, tinha sido prefeito de Vitória, senador. Ele tinha uma experiência de conhecer os 78 municípios do Espírito Santo. Renato Casagrande, quando foi eleito a primeira vez em 2010, ele tinha sido deputado estadual, deputado federal, ele tinha sido vice-governador e ele tinha sido senador. Então, ele tinha uma experiência de conhecer os 78 municípios do Espírito Santo. Agora nós temos o candidato Ricardo, pré-candidato ainda, né? O nosso vice-governador Ricardo Ferraz. Foi vereador em Cachoeiro, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, foi deputado federal mais votado do Espírito Santo quando foi candidato a deputado federal, foi senador da República e foi vice-governador tanto de Paulo Artung como de Renato Casagrande. Nós temos um nome experiente, competente, que tem história, que conhece os 78 municípios e que prega a política da união, do desenvolvimento e do crescimento do Espírito Santo como responsabilidade. E lembrando que foi o melhor secretário de Agricultura do Espírito Santo. Contra fatos não há argumentos. Então gostaria de deixar isso. E quando eu peço a sua opinião, eu estou na frente de um
jovem promissor da política, não só de Vitória, como do Espírito Santo. Obrigado. E a sua voz, na minha opinião, é uma voz importante. E quem me conhece sabe que eu não preciso fazer média com ninguém. Então eu queria muito te agradecer a participação, né? A gente falou mais ou menos 1 hora, vamos para 1h30. Já passamos o primeiro e o segundo tempo, né? Sei que você tá... Pô, cara, mano, nós temos o nosso Flamengo, vai jogar aí. Mas quero te agradecer de coração pela sua presença, pela amizade que a gente tem de muitos anos e que a gente possa estar sempre dialogando, unindo e construindo por Vitória e pelo Espírito Santo e pelo Brasil. Que Deus abençoe você e família e a sua fala final aí, as pessoas do podcast que vão nos assistir. Parceiro, a gente pode discordar, a gente pode estar em lados opostos, mas não é o que eu quero nem o que você quer, é o que as pessoas desejam, é o que a cidade precisa, é que o Estado necessita. A gente, por exemplo, teve alguns embates enquanto você estava na Secretaria Municipal de Esportes e eu era presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi. Nunca faltou respeito, nunca passamos do limite. E é essa mesma relação que eu tenho com todos os atores políticos do Estado do Espírito Santo. Bruno, sua relação com o Lourenço é boa, me escuta, me ouve. Sua relação com o Eric é excelente. E com o Amaro? Visitei o Amaro lá em Brasília. E com o Evaí? Evaí foi super bacana comigo. Super bacana. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dialogar com ninguém. Eu sou um cara do diálogo. Eu sou um cara do respeito. Eu sou um cara que quer colaborar. Agora, eu tenho meu lado, André. Eu tenho a minha maneira de pensar. Eu não quero romper com ninguém. Eu quero construir com as pessoas. Mesmo porque eu acredito que eu posso colaborar. Então, assim, fica aqui uma fala de agradecimento. Você é uma baita liderança. Você ocupa um espaço muito legal na comunicação responsável que você tem. Você criou as suas maneiras de comunicar com o público de maneira profissional, né? Levando a verdade para as pessoas. Você faz um jornalismo muito bacana. Aqui a gente está fazendo um jornalismo bacana. Você faz um jornalismo muito bacana no seu portal. Você é uma pessoa muito relevante para a sociedade no estado do Espírito Santo. Principalmente aqui em Vitória e em Jardim da Penha, que é onde você mora. O esporte precisa da sua colaboração. Nós precisamos continuar te ouvindo e que você continue esse cara bacana, esse cara legal, esse cara que por vezes discorda com respeito, com honestidade e com coração limpo. Então assim, quantos anos, André, que a gente já tem com essa relação? Desde 2003, no Jardim da Penha. É muito tempo, né? A gente tem quase 25 anos de amizade. Você ia lá no campo do Ouro Preto fazer uns golzinhos pra gente. Você lembra, né? Então assim, é isso, cara. Eu quero poder continuar caminhando de cabeça em pé, colaborando, tendo o meu lado, a minha maneira de pensar, mas sendo capaz de produzir uma política equilibrada, trazendo o mundo corporativo para dentro desses espaços, melhorando as nossas práticas políticas no estado do Espírito Santo. A gente mora num estado excelente e a gente só tem coisas boas para falar do governo do estado do Espírito Santo e eu espero que o Ricardo efetivamente, se consolidar como candidato do governo, possa vencer essas eleições com muita luta, que eu tenho certeza, a gente nunca fugiu da luta, a gente vai lutar, a gente vai honrar, a gente vai trabalhar para que isso aconteça lá em outubro e você pode contar comigo e vocês podem contar comigo. Obrigado, Bruno Malheiros. Obrigado a você que vai assistir esse podcast aqui, Conexão Espírito Santo. Continue acompanhando o nosso projeto, Conexão Espírito Santo, falando para o Espírito Santo, para o Vitória e pelo Brasil. Muito obrigado.